temos debate, temos Datafolha, foi uma super quinta, né? Aconteceu muita coisa e eu senti, Mônica, que ficou um gostinho de fel, um gostinho amargo na boca dos petistas com esses números do Datafolha. Senti que eles estavam esperando mais. Conta pra gente, Mônica, bom dia. Sim, é verdade, Megali, bom dia a todos, é verdade, né? Mas, Megali, apesar da aparência de que nada se mexeu na pesquisa da Datafolha, que mostrou o Lula com os mesmos 50% de votos válidos que na sondagem do mesmo instituto na semana passada, e é o que importa hoje, são os votos válidos, né? Há um movimento acontecendo, Megali, se você examinar a pesquisa, as 3 últimas pesquisas do Datafolha. O Lula vem oscilando positivamente nas 3 últimas semanas, ele passou de 45% para 47% na semana passada e agora para 48% dos votos válidos, quando se considera, dos votos, quando se considera o total do eleitorado, e não apenas os votos válidos. E o Ciro vem caindo lentamente, nessas 3 semanas ele passou de 8, foi para 7, agora para 6. Então há um movimento, mas um movimento, como disse você, deixa um gosto de fel para os petistas, porque ele é lento, né? Por que não alterou, esse movimento não alterou os votos válidos? Porque o Jair Bolsonaro também oscilou para cima e o número de votos nulos oscilou para baixo, quer dizer, ampliou a base de cálculo, né? Você teve o número de votos nulos, caiu de 4 para 3, né? Então mantém aí esse desafio do PT de dar um impulso, né, mais forte a essa tendência de ligeira subida do Lula, de ligeira caída do Ciro, que até agora ela vem acontecendo, mas de uma forma muito lenta e insuficiente para dar para o Lula a vitória no primeiro turno. Ontem o Lula foi ao debate da TV Globo para se defender e para empatar, né? Para tentar não comprometer a velocidade dessa onda, para ver se essa onda ganha um pouco de velocidade. Houve uma mudança de tom, né, dessa vez, em relação ao debate aqui da Band, que foi a decisão dele, da campanha, de não deixar acusações de corrupção sem resposta, sem uma resposta mais contundente. Quando ele veio aqui na Band, ele estava orientado a mudar de assunto, a tentar puxar os temas para a economia, para a administração, mas agora a decisão foi de responder, né, e foi o que ele fez ontem, o que deu um clima mais tenso ao debate. Já o Bolsonaro partiu para o ataque, como a gente esperava, porque o Bolsonaro tem o desafio de manter os votos exatamente no lugar em que estão, né? Não é nem ganhar votos, é não deixar os votos da Simone, não deixar os votos do Ciro e não deixar os indecisos irem para o Lula. Então ele fez essa artilharia, né? Acionou a artilharia junto com o padre Kelmon, que assume abertamente que está ali para defender o presidente Jair Bolsonaro. Agora, o que pode contribuir, o que pode prejudicar a possibilidade de um primeiro turno, de uma vitória em primeiro turno? Primeiro, a repercussão desse debate vai ser fundamental, né? Como vai repercutir nas redes, como vai repercutir nos aplicativos de mensagem. Isso vai acontecer hoje e amanhã e até mesmo um pouco no domingo, né? Isso vai ser essencial. Também a abstenção, que a gente já falou 1 milhão de vezes aqui, e surgiu também um dado, Megali, que eu achei interessante da gente trazer aqui para finalizar para os nossos ouvintes, que é o cansaço das pessoas com as eleições, né? A pesquisa da Genial Quest dessa semana teve um corte que eu peguei com exclusividade, né? E que revela que 90% dos brasileiros dizem querer que a eleição presidencial termine já no primeiro turno, marcado agora para o domingo. 50%, Megali, dizem o seguinte, que não aguentam mais a eleição, né? Um índice que é maior até entre as mulheres. 52% das mulheres dizem que estão cansadas do assunto, né? 46% aqui dos homens dizem a mesma coisa, né? A renda, pessoas de mais baixa renda também, até 2 salários mínimos, também é um percentual maior. 53% dizem que não aguentam mais ouvir falar de eleição, né? Então, os eleitores que mais desejam, curiosamente, que essa eleição se encerre daqui no domingo, são os de Jair Bolsonaro. 94% dos eleitores do Bolsonaro querem que a eleição se encerre no domingo, acreditam que o Bolsonaro pode vencer no primeiro turno, e os de Lula, 93%, a mesma coisa. Quem não quer, quem não tem o mesmo desejo, são os eleitores de Ciro. É um percentual grande também que quer, mas bem menor que o dos dois. 80% diz que gostaria, dos eleitores do Ciro dizem que gostariam que o pleito se encerrasse no dia 2, né? Mesma coisa da Simone Tebet. Então, quais são as razões das pessoas querendo que acabe?
primeiro é o cansaço, 50% falaram de cansaço. Outro percentual 18%, dizem querer que o seu candidato vença logo e afirmam ter medo de que ele perca no segundo turno. 13% afirmam que a eleição já está decidida e, portanto, já sabem quem vai ganhar e não faz sentido ter um segundo turno. E um percentual bem menor, né, 10%, acham que se a eleição fosse resolvida em primeiro turno, a chance de tentativa de um golpe, de confusão e de violência seria menor. Então tem esse dado também, né, Megali, de as pessoas já estarem cheias da eleição, querendo que ela termine logo. Mas aí, para isso, precisariam se movimentar, né, os seus votos, mudar seus votos, fazer uma estratégia aí que não sei se isso acontece. A gente está vendo aí que a velocidade está sendo lenta e faltam apenas 2 dias, né, Megali, para que essa decisão, para que as urnas mostrem se vão ter ou não segundo turno. Falta muito pouco tempo para uma virada mais consistente do Lula, né, para uma subida mais consistente do Lula, mais veloz, que permita a vitória em primeiro turno. Faltam 2 dias, mas tanta coisa pode acontecer em 2 dias, né? Inclusive nada, Inclusive né? nada. Por exemplo, na eleição de 2014, a última pesquisa do Datafolha, já que é do Datafolha que a gente está falando aqui, acertou praticamente na mosca o resultado de Dilma contra Aécio. A última pesquisa deu 51 Dilma, 49 Aécio, e a eleição terminou com 52 Dilma, 48 Aécio. Já em 2018, a pesquisa acertou a diferença entre os 2 primeiros colocados. Isso. Mas os 2 ganharam muita tração nas últimas horas, porque a pesquisa indicava, eu tô puxando pela memória aqui, tá? Bolsonaro, se não me engano, com 40 e Haddad com 20 e 24. Eu vou pegar aqui, porque ontem mesmo eu estava até respondendo um ouvinte aqui que contestava, falando, eu estou conversando com o outro aqui, contestando também os números da pesquisa de 2018. E no final deu essa diferença, só que com o Bolsonaro com 46 e o Haddad com 29. Então os 2 ganharam 5 pontos. Então muitas vezes essas candidaturas mais fortes acabam sendo turbinadas na última hora, literalmente nas últimas horas, né? Antes da eleição. Então é muito difícil a gente saber o que vai acontecer nessas próximas 48 horas. Aliás, 48 a partir de agora, hein? 8 horas da manhã. É mesmo, as urnas abrem às 8 horas da manhã no domingo, no horário de Brasília. Posso só falar a Datafolha de 4 de outubro de 2018? Por favor. O que ele apontava, Jair Bolsonaro 35%, Fernando Haddad 22%. Pesquisa Ibope no dia 3 de outubro de 2018, Jair Bolsonaro 32%, Fernando Haddad 23%. E no final deu Bolsonaro 46 e Haddad 29. A diferença foi maior. Mas ambos tinham mais votos do que apontava a pesquisa. Os 2 ganharam votos. Né? A pesquisa acertou na diferença, mas os 2 ganharam tração nas últimas horas. O que vai acontecer no domingo, não fazemos a menor ideia. Que as pessoas se movimentam, mudam seus votos, mudam de decisão, analisam, né? A gente pode aqui, por exemplo, perceber se por exemplo, você tem ali uma subida do Lula evidente, né? 45, 47, 48, uma queda do Ciro, 8, 7, 6. Porém, e se os nulos, diante de um quadro de possibilidade do Lula ganhar em primeiro turno, uma parcela dos nulos resolvam não anular e votar em Bolsonaro, por exemplo? Teve uma queda aqui de votos nulos, né? A pessoa está decidindo votar nulo e de repente olha o cenário e fala, não, prefiro então isso aqui, né? É muito difícil adivinhar exatamente o que os eleitores vão fazer nas últimas horas, mas é claríssimo, e a história mostra que há um movimento de última hora. Vamos ver para onde que vai esse movimento, né, Megali? Posso registrar a mensagem do nosso ouvinte Maciel? Ele é motorista de aplicativo e ele diz o seguinte: somente ontem, hein? Peguei 2 corridas de passageiros no aeroporto de Guarulhos que vieram de fora do Brasil, de Portugal e da Espanha, só para votar. E ele está dizendo, olha, a importância que estão dando para essa eleição, que o eleitor está dando para essa eleição, e os candidatos estão pegando bastante nisso na campanha, né? Dizendo, no momento em que você estiver na cabine de votação, você é a pessoa mais importante do Brasil. E é mesmo, né? Porque tá nas nossas mãos, a escolha tá aí nas nossas mãos. Essa galera vindo de Portugal para votar. Portugal e Espanha, diz o Maciel. É isso aí.